Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 92, né? E no vídeo 92, sequência, nós vamos para o tema Arcanjos e Demônios, que na questão 128 do Livro dos Espíritos. Agora, você que tem nos acompanhado, você acho que já percebeu que num determinado vídeo nós levamos ao conhecimento de todos que nem Deus cria. Aí você pode pensar assim, de fato eu assisti isso mesmo e achei um dos maiores absurdos do século 21, né? Na verdade, nós vamos deixar para esclarecer essa questão no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 21 dos Três Reinos. No capítulo dos Três Reinos, nós vamos tratar sobre os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose. Então, quando nós formos abordar esse assunto, eu vou até anotar aqui, nem Deus cria. Por que eu anotei? Porque para que no momento eu não me esqueça. Entendeu? Então, tenha um pouquinho de paciência, porque lá, quando nós formos abordar esses três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem e metempsicose, não significa que nós vamos te convencer, não. De forma alguma, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém. Mas nós vamos tentar te mostrar algo que você ainda não ouviu. E ângulos que você não imaginava. Então, aí você fala assim, mas por que você comentou fora dos três reinos? Não, porque tem certas perguntas que nos permite, entendeu? Por exemplo, aqui, na questão 124, 123, 124 e 125 e também a 122. Se você estudar realmente estas questões, você vai conseguir entender. Entendeu? Você vai conseguir entender o porquê que nós tratamos desse assunto, mas nós vamos conseguir esclarecer melhor. Nós vamos conseguir esclarecer melhor nos Três Reinos, que é capítulo 21. É capítulo 21? Não, acho que é capítulo 11. Capítulo 11.
capítulo 21. Nós vamos conseguir esclarecer melhor lá. Porque lá nós vamos abordar só o tema, nós não vamos abordar outros temas. Então aqui nós estamos abordando progressão dos mundos, progressão dos espíritos. Então nós terminamos esse tema. E agora nós vamos adentrar no tema anjos e demônios. Então, olha só para você ver. Questão 128. Anjos e demônios. Kardec faz a seguinte pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E aí, você acha que forma ou não da dos outros espíritos? Nós temos que entender uma coisa, ó. Que olha só para você ver como que eu sou carne de pescoço. Nós temos que entender que espíritos puros, você entendeu? Espíritos puros, bons espíritos, espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Olha só para você ver. Espíritos batedores, espíritos neutros, espíritos pseudos sábios, espíritos levianos, espíritos imperfeitos. Você entendeu? Todos encontram-se dentro todos se encontram dentro da escala, né, dos espíritos, da escala espírita. Agora veja bem. Continuando os mesmos nomes. Não esqueça os nomes que eu acabei de ler agora não. Anjos, demônios, você entendeu? Arcanjos, serafim, você entendeu? Esses nomes todos, nós temos que entender que são nomes perante o cosmo ou perante os cosmos, os universos, as dimensões, perante a eternidade, que para Deus não existe passado e nem futuro, e tudo presente. Você tem que entender, ou melhor, nós temos que entender que esses termos todos,
eles são termos condizentes à nossa evolução, a evolução espiritual, moral, cultural, intelectual de todos nós. São termos que, de um certo nível em diante, esses nomes, eles não significam mais nada. É como, por exemplo, aqui na Terra. Os pais colocam nome nos filhos. Para quê? Para identificar os filhos. As pessoas colocam o nome no automóvel para quê? Para identificar aquele automóvel. Então, isso são termos, como se diz, faz parte de uma certa mitologia aqui na Terra. Principalmente os nomes que envolvem anjos e demônios. Porque observa só para você ver uma questão aqui, ó. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Os bons espíritos respondem assim, ó. Não. São os espíritos puros. Agora, preste bem atenção para você ver uma coisa. Espíritos puros, de um determinado nível em diante, esse termo puro é inexistente. Não sei se você consegue entender essa nossa forma de esmiuçar. Esse termo, ele é inexistente, ele deixa de existir. Porque, gente, nós não podemos limitar eu vou usar esse termo agora só para ficar um pouquinho mais fácil. Nós não podemos limitar a eternidade em seres puros, em seres perfeitos. Esses termos são termos condizentes à nossa compreensão, ao nosso nível evolutivo, ao nosso caráter, à nossa moral, ao nosso intelecto. Você entendeu? Pois veja bem a sequência aqui, ó. Vou voltar na resposta só para você ver. Não. São os espíritos puros. Os que se acham no mais, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Complicou um pouquinho aqui agora. Os bons espíritos complicaram um pouquinho. Por que que... Aí você vai me dizer assim, bom, mas então os bons espíritos erraram aí. Não, gente. Eu vou morrer dizendo que Kardec nunca errou. E que os bons espíritos também nunca erraram. E vou morrer dizendo que
tanto Allan Kardec quanto os bons espíritos, eles deixaram estas questões como elas estão, para que futuramente viesse alguns doidos como eu para poder esmiuçar, separar o joio do trigo e tentar mostrar para as pessoas as seguintes questões. De que, veja bem, não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala. Tudo bem. Que existe espíritos não, que existe seres, porque nós temos que entender que esse termo espírito, esse nome espírito, ele é um termo, é um nome fornecido pelos bons espíritos a Allan Kardec, nome compatível à nossa evolução, à nossa compreensão. Como eles poderiam ter empregado outro nome? Só que este nome, de um certo nível em diante, na escala evolutiva, esse nome, esse termo espírito, ele deixa de existir conforme o espírito evolui. Até porque ele perde as propriedades as quais hoje nós, hoje nós espíritos detemos. Porque, como eu já disse em outros vídeos, tudo evolui. Tudo passa-se por uma metamorfose, por uma transformação. Tudo é matéria. E olha só para você ver. Então, vamos usar o termo de puro, é espírito. Não, são os espíritos puros. Tá. Nós sabemos que existe espírito puros. Só que esse espírito puro, ele não se encontra na última escala do processo evolutivo. O puro não é a última escala evolutiva. Não. Pode falar as pessoas o que quiserem. Aí você me pergunta assim, mas qual o ser que encontra-se na última escala evolutiva? Vamos pensar da seguinte forma, só para que possamos compreender. O Supremo. O Supremo é Deus. Só que o puro, que nós consideramos como puro, ele encontra-se também em processo de evolução. E conforme o puro evolui, ele muda de reino para outros reinos mais puro ainda, mais perfeito. Que são reinos que nós não temos
condições de saber como vive, como eles se comportam. Então nós sabemos, aqui olha só para você ver, nós sabemos que existem os espíritos puros, mas que eles se encontram em processo de evolução, que não é a última escala evolutiva. Nós sabemos que os que se acham no mais alto grau da escala, agora veja bem, que se acham no mais alto grau da escala, nós sabemos que existe seres que se encontram no mais alto grau da escala. Isso nós sabemos. Só que esses seres que se encontram no mais alto grau da escala, eles não são lá considerados, como nós os consideramos, espíritos puros. Porque esse termo, espírito puro, é um termo, é um vocabulário, é uma mitologia, de acordo com o nosso nível evolutivo. Você entendeu como que é? Então nós precisamos ficar muito atento com relação a estas colocações. Porque os bons espíritos e Allan Kardec, eles deixaram, há 164 anos atrás, já que nos encontramos no ano de 2021, eles deixaram, ainda não terminou a resposta não, eles deixaram justamente para que pudéssemos raciocinar. Porque não podemos limitar a evolução em espíritos puros. Aí você vai me dizer assim, mas os bons espíritos, Luiz, eles classificaram na escala, né? Na escala espírita, eles fizeram 3 classificações. Espíritos puros, né? Espíritos imperfeitos, espíritos puros, espíritos imperfeitos e bons espíritos. Aí veio Kardec nas subdivisões, nos caracteres, mostrando os caracteres. Então, Luiz, isso foram os bons espíritos quem fizeram essa escala. Não é você, Luiz. Sim, não sou eu. E também não foram os bons espíritos. Preste atenção numa coisa. Eles fizeram uma escala de 3 níveis de acordo com o nosso grau de evolução, de entendimento. O que esses 3 níveis nós já nos perdemos na compreensão. Agora, imagine se eles fossem esclarecer o que há além destas 3 escalas. Porque não existe nos universos, nas dimensões,
nos espaços, nos cosmos, por toda a eternidade, que não tem começo e nem fim. Não existe só essas 3 escalas. Essas 3 escalas, elas encontram-se de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com a nossa compreensão, de acordo com o nosso intelecto, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa moral. Conforme nós vamos evoluindo, você entendeu? Nós vamos compreendendo, nós vamos deparando com outros termos, outros nomes. Então nós vamos passar para o próximo vídeo para darmos continuidade na questão 128. O relógio é inimigo meu mesmo, não é possível.